Leonardo informa Ângela que a ameaça de aborto pode ter sido causada por alguém que quis tirar a vida do bebê dela. Ângela fica profundamente abalada. Luz continua intimidando Félix com uma faca, enquanto ele declara que ela não pode detê-lo em nada, dizendo que ela não tem onde cair morta e que vai trazer Guigo de volta para sua casa. Luz o desafia a tentar, lembrando que ela é mãe e que é capaz de matar para proteger seu filho. Félix avisa que utilizará todos os seus recursos contra a Luz e afirma que ela está desequilibrada. Luz responde que está mais consciente do que nunca e que ele terá que se submeter a ela. Félix rebate dizendo que quem se submeterá será ela e que acabará na cama dele. Luz assegura que isso nunca ocorrerá e diz que rirão igualmente quando ela colocá-lo em seu devido lugar. Luz joga a faca no chão e vai embora, deixando Félix furioso. Mirtes informa a Geraldo que Salma e Leonardo vão se casar, deixando Geraldo surpreso, comentando que Leonardo e Ângela estavam muito apaixonados. Geraldo pergunta se Mirtes conversou com Leonardo, pois casamento não é uma decisão que se toma precipitadamente. Mirtes não esconde sua satisfação, pois assim Leonardo se afastará de Ângela, afirmando que Ângela só traz problemas, algo com que Geraldo não concorda, já que para ele Ângela é uma ótima pessoa. No entanto, ele precisa respeitar a decisão de Leonardo. Mirtes elogia o jardim de Geraldo e ele lembra que Beatriz cuidava de seu jardim com muito carinho. Mirtes pergunta se Leonardo e Salma poderiam realizar o casamento no jardim da casa dele. Geraldo fica apreensivo. Pablo vê Abel e Nancy se beijando, e Nancy, sem saber como reagir, dá um tapa em Abel, dizendo que ele roubou um beijo dela. Pablo confronta Abel por se aproveitar de Nancy, e Abel afirma que Nancy retribuiu o beijo, não entendendo por que agora ela o está atacando. Nancy acusa Abel de estar assediando e sai transtornada. Pablo e Abel discutem. Geraldo explica a Mirtes que sua relação com Ângela é muito boa e sabe que ela vai sofrer com o casamento de Leonardo. Mirtes pede desculpas pelo pedido. Geraldo também se desculpa e admite que está numa situação embaraçosa. Quando Mirtes pede para ele esquecer o pedido, Geraldo decide falar com Leonardo e, com base no que ele disser, a decisão será tomada. Ângela tem dificuldade em acreditar que a ameaça de aborto possa ter sido provocado e Leonardo esclarece sobre o frasco de oxitocina encontrado no lixo do hospital junto às vacinas administradas nos funcionários. Leonardo expõe suas suspeitas de que Jerônimo Vidal, que curiosamente já não trabalha mais no hospital, possa estar envolvido. Ângela recorda que não conhece o enfermeiro e pergunta por que ele faria algo assim. Leonardo informa que Geraldo está a par de tudo e se Ângela quiser denunciar, o hospital dará todo o apoio necessário. Ângela decide fazer a denúncia, afirmando que isso não ficará assim. Leonardo explica que um agente do Ministério Público a procurará para tomar seu depoimento e que todos irão apoiá-la. Quando Ângela pergunta se Leonardo também, ele assegura que é claro que sim. Dário bebe um uísque em seu apartamento, relembrando as palavras de reprovação de Clarinha, que o chamou de covarde. Ele envia um áudio para Clarinha, informando que já confessou seu caso com Samantha para Álvaro e admite que ela o fez enxergar a realidade. No entanto, ele não teve coragem de confessar seus sentimentos por Clarinha a Álvaro porque não quer prejudicá-la. Dário recorda que Clarinha disse que ele ajudou a renascer, mas admite que ela também fez isso por ele, e graças a ela, aquele Dário cínico e infeliz morreu, surgindo um novo Dário, diferente do de antes. Conhecer Clarinha o transformou. Ele sabe que ela o despreza, mas precisava agradecê-la pelo tempo que passaram juntos, confessando que foram os melhores dias de sua vida. Dário se despede com um adeus. Clarinha escuta a mensagem no jardim de Geraldo. O agente do Ministério Público mostra fotos de Jerônimo para Ângela, que o reconhece como o enfermeiro que aplicou a vacina. Uma investigação será iniciada e Jerônimo será chamado para depor. A partir daí, será determinado se as acusações são procedentes. Indignado, Leonardo afirma que devem ser procedentes, pois Jerônimo foi o responsável por quase provocar um aborto em Ângela e pôr sua vida em risco.
Ângela pede que o agente localize Jerônimo porque ela precisa saber por que ele fez isso contra ela e seu bebê. Leonardo está se retirando quando Ângela o chama para agradecer, mas ele afirma que teria feito isso por qualquer funcionário do hospital. Adela encontra Clarinha chorando e pergunta se é por causa de um rapaz. Ela se apresenta como a mãe de Ângela e Clarinha menciona que Álvaro fez a filha dela sofrer. Adela reconhece que Álvaro não agiu corretamente com Ângela, mas assegura que Clarinha não tem culpa. Clara expressa seu desejo de estar presente quando seu sobrinho nascer. Clara confessa que tem sentimentos por Dário, mas enfatiza que ele não é um rapaz qualquer e sim um médico mais velho que ela. Eles se beijaram apenas 2 vezes, mas ela não consegue esquecê-lo. Adela aconselha Clara a ter cautela para que ele não se aproveite dela. Entretanto, Clarinha lembra que já é maior de idade e sabe se cuidar, confessando que foi ela quem beijou Dário e que ele decidiu não continuar sendo seu médico. Leonardo pergunta a Álvaro se ele sabe quem assinou a transferência de Jerônimo para o hospital de Guadalajara, explicando que foi esse enfermeiro quem injetou a oxitocina em Ângela. Álvaro e Leonardo investigam os arquivos do computador e descobrem que foi Samantha. Samantha pressiona Oscar para ajudá-la e avisa que se ele não cumprir, ela se tornará sua inimiga. Oscar teme ser demitido. Álvaro e Leonardo confrontam Samantha, perguntando se ela está envolvida na tentativa de aborto de Ângela, mencionando que ela promoveu Jerônimo e lhe deu um aumento de salário. Samantha finge ignorar o assunto e Álvaro sugere que ela verifique sua assinatura. Sob ordens de Samantha, Oscar mente que foi ele quem pediu para Samantha assinar os documentos e ela finge não se lembrar de ter autorizado. Oscar alega que Jerônimo pediu ajuda com sua transferência para Guadalajara e Samantha o acusa de tê-la enganado, colocando documentos para ela assinar sem seu conhecimento. Leonardo deixa claro para Samantha que se ela estiver envolvida, enfrentará graves consequências, lembrando que tentar provocar um aborto e colocar a vida de uma mulher em risco é um crime sério. Samantha afirma que não sabe de nada e que eles não têm provas contra ela. Ela acusa Álvaro e Leonardo de serem ingênuos por acreditarem em tudo que Ângela diz e os manda sair. Leonardo avisa que ela está sendo alertada. Samantha pergunta se Álvaro não sente vergonha de defender Ângela na frente dela, e Álvaro retruca, perguntando se além de dormir com os funcionários, Samantha agora também é uma assassina de bebês. Samantha desafia Álvaro a apresentar provas se as tiver, caso contrário que vá embora e não volte a falar com ela. Álvaro garante que será um prazer, mas a adverte para não se meter com Ângela e muito menos com a vida de seu filho, pois Samantha só conhece seu lado bom. Antes de sair, Álvaro encara Oscar. Ângela revela a Nancy que está abalada pelo casamento de Leonardo com Salma e, além disso, alguém tentou matar seu bebê ao trocar a vacina da gripe por oxitocina. Nancy também deseja desabafar com Ângela sobre sua situação com Abel. Geraldo pergunta a Leonardo se ele realmente quer se casar com Salma, e Leonardo responde que sempre quis formar uma família, mas as coisas com Ângela não deram certo. Geraldo pergunta se Leonardo ainda ama Ângela, mas Leonardo prefere evitar o assunto e insiste que o importante é que ele está decidido a se casar com Salma. Geraldo menciona que Mirth sugeriu que o casamento fosse no jardim de sua casa, mas prefere perguntar a Leonardo primeiro. Leonardo admite que não tinha ideia dessa sugestão e que nem conversou com Salma sobre isso. Ele não dispõe de muitos recursos e acha que seria uma grande ajuda realizar o casamento no jardim de Geraldo. Assim, Geraldo oferece seu jardim, sua casa e seu apoio, mas pede que Leonardo reflita bem sobre a decisão e sobre tudo que um casamento envolve. Geraldo aconselha Leonardo a não deixar que a dor ou ressentimento sejam seus guias, expressando todo o carinho que sente por ele como se fosse seu filho. Leonardo assegura que está seguro do que vai fazer. Leonardo deixa claro para Oscar que não acreditou na sua história sobre a transferência de Jerônimo e pergunta se Oscar sabia que Ângela e o bebê estiveram à beira da morte por causa de Jerônimo, entendendo que Samantha é sua superior. Leonardo aconselha Oscar a não carregar esse peso na consciência nem agir dessa forma com Geraldo.
Oscar pergunta se Geraldo já sabe e Leonardo responde que não, porque ele sabe que Oscar não é culpado. Leonardo não possui provas contra Samantha, mas Oscar pode falar. Oscar alega que Samantha é sua amiga, mas Leonardo garante que ela não é amiga de ninguém. Oscar fica pensativo. Nancy revela a Angela que se sente mal por ter beijado Abel e porque algum tempo atrás saiu com Pablo, mas assegura que não houve nada sério entre ela e Pablo, apenas um café como amigos. Angela não vê problema nisso e Nancy conta que deu um tapa em Abel porque não soube como reagir quando Pablo chegou. Nancy admite que tem sentimentos por Abel e Angela pergunta por que ela se faz de difícil. Nancy explica que é mais velha que Abel e que ele tem a reputação de ser um mulherengo. Ela teme que ele só queira se divertir com ela e está receosa de se magoar. Angela sugere que Nancy expresse seus sentimentos a Abel e se ela realmente gosta dele, deve dar uma chance ao amor. Nancy pergunta se Angela não se arrepende de seu relacionamento com Leonardo e Álvaro, apesar de tudo, e Angela responde que não. Com Álvaro, aprendeu a cuidar do coração e agora está esperando um bebê, e cada momento com Leonardo foi valioso. Cada beijo foi mais significativo do que nunca ter experimentado nada. Nesse momento, Abel chega e fica desconfortável ao ver Nancy, que pede para ter uma conversa com ele, mas Abel, magoado, recusa o pedido. Ed se preocupa com a tosse persistente de Estrelinha e a menina revela que está com essa tosse há muito tempo e não consegue se curar. Guigo comenta que viu sem querer várias manchas na barriga de Estrelinha. Estrelinha expressa seu receio porque as manchas são iguais às que a sua mãe tinha. Ed examina as manchas de Estrelinha e ela confessa que não revelou antes por medo de ter que ir embora. Ed pergunta se ele tem cara de quem não tem um coração. E Estrelinha tem medo de dormir e nunca mais acordar, assim como sua mãe. Ed garante que isso não vai acontecer e a abraça com preocupação. Duarte oferece um café a Flávia, que admite estar esperando um amigo. Nélida vem informar Flávia que Júlio ainda está na fisioterapia e não poderá sair. Duarte se alegra por poder aborrecer Flávia com seus recentes estudos sobre o câncer. Flávia garante que ele não a aborrece. Álvaro informa Dário que Geraldo forçou a devolver seu emprego. Dário não tem certeza se deseja retornar a trabalhar com alguém como Álvaro. Álvaro sugere que Dário explique a Geraldo o motivo de sua demissão, desafiando-o a ver se ele continuará no emprego depois de revelar que foi amante da filha dele. Dário não tem medo de Álvaro, nem de Geraldo, nem de qualquer outra pessoa. Álvaro deixa a decisão de voltar ou não ao emprego para Dário. Dário recebe uma mensagem de Clara pedindo para se encontrarem. Dário responde que também gostaria de vê-la, mas não pode ir até a casa dos Vegas porque Álvaro está muito irritado. Clara avisa que ele terá que encontrar uma solução se realmente deseja vê-la. Na vila, os moradores estão satisfeitos com o retorno da água e agradecem a Félix. Félix adverte que por culpa de Luz, se eles não pagarem as contas pontualmente, irão se arrepender por toda a vida. O agente da assistência social visita Angela e Ed com autorização para que Estrelinha possa morar com eles temporariamente. No entanto, para obterem a guarda definitiva, precisarão apresentar ao juiz uma situação formal como casal. Luz e Nancy apresentaram uma denúncia contra Félix por negligência na operação de Guigo e elas comparecem a uma audiência com Félix e Valdomiro. O juiz decidirá sobre a custódia de Guigo em uma próxima audiência e até que a decisão seja tomada, Luz ficará responsável pelo menino, deixando Luz e Nancy com um sorriso iluminado. Leonardo descobre que Jerônimo está foragido, o que confirma suas suspeitas. Samantha entrega uma quantia em dinheiro a Jerônimo, mas ele está descontente, pois ela havia prometido um emprego e uma promoção e agora ele está fugindo por causa dela. Samantha lembra que se ele for capturado, estará em grandes apuros e ela negará qualquer envolvimento com o caso. Ela promete fornecer mais dinheiro quando ele precisar, mas avisa que se ele for encontrado, afirmará que não o conhece.